Olá, amigos! Vamos a mais um estudo do livro Há 2000 anos. Este é o nosso segundo áudio. E no estudo em PDF, esta é a parte 1A. Primeiramente, devo alertar que este estudo pressupõe uma leitura prévia do livro, para primeiramente ter conhecimento de sua história. Visamos aqui uma tentativa de aprofundamento para os corações que encontraram nestas letras lições para as suas vidas. Seguindo então a proposta que apresentamos no texto introdutório, buscaremos nesta etapa alguns aspectos em comum no capítulo 1 da primeira parte com o capítulo 1 da segunda parte, amparados nas lições morais do Evangelho de João. Justificamos a escolha do Evangelho de João para acompanhar a leitura deste livro, pelo motivo deste apóstolo ter sido uma figura muito especial na existência seguinte a de Públio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel, narrada no livro 50 anos depois, em que o próprio Nestório nos conta, abram aspas, assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. O grande evangelista, os seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina, como derradeiro discípulo na terra, santificando-se as suas lições e as suas palavras, com o sopro sublimado das verdades celestes. Fecham aspas. Iniciamos assim nossa caminhada, com os olhos no primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, no diálogo de Flamínio Sevérios com Públio Lentulus. Temos uma perspectiva de como vai a vida e das dificuldades que enfrenta. A filha de Públio está muito doente e, abatido, ele não vislumbra mais alternativas para a solução do caso. Nesta conversa fraterna entre amigos sinceros surge a ideia. Abram aspas. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Existem ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura de tua filhinha, estabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Quem sabe? Fecham aspas. A esperança os encontram e planejam a sua ida à Palestina. Avancemos um pouco e sondemos o que acontece com estas vidas da narrativa do capítulo 1 da segunda parte. Primeiramente, cabe-nos registrar o lapso temporal. O capítulo 1 relata fatos ocorridos no ano 31. Já o capítulo 1 da segunda parte inicia-se informando-nos que os relatos trazidos são do ano 46. Se no primeiro capítulo nos era noticiada a partida para a Palestina, cheia de sonhos e esperanças, temos então o capítulo 1 da segunda parte a nos noticiar o retorno a Roma após os 15 anos. Abram aspas. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império, e daí a pouco, uma galera os esperava em Cesareia, reduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. E Emmanuel nos fornece um elo entre estes dois momentos, a ida e o retorno. Um parágrafo que nos dá a perspectiva do mundo interior de sua família. Abram aspas. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio de silêncio amargo das mais penosas realidades. Fecham aspas. Pois bem, cabe-nos neste momento um breve intervalo, uma reflexão. Quantos sonhos trazemos em nossas vidas e em nossos corações
Quantas vezes a vida se revela diferente do que planejamos? Esta perspectiva do retorno da família nos convida a um olhar mais atento para o nosso próprio caminhar. Recordemos que, se para Públio as fatalidades pareciam lhe fugir do controle, certo é que ele teve a oportunidade. Foi-lhe dado um aviso de quem era e do que necessitava melhorar. Voltemos ao capítulo 1 da primeira parte e recordemos as impressões depois do sonho que Públio noticia a Flamínios. Abram aspas. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Porque a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino, a fé do poder dos deuses não consegue elucidar estes problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha, com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Fecham aspas. Percebemos que primeiramente ele relata a impressão e dá um questionamento da possibilidade da reencarnação. Em seguida falará dos sonhos e dos documentos de seu avô que encontrara, relatando-lhe a impressão de que teria sido ele em outra encarnação. Abram aspas. Realidade ou sonho não sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao templo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi ao meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam 2 personificações do bem e do mal. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado, e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Fecham aspas. Talvez você esteja se perguntando que tem estes sonhos e impressões com a viagem à Palestina e o retorno, noticiado no capítulo 1 da segunda parte. Pois bem, digo-lhe que se o Públio tivesse dado ouvidos às revelações que se apresentavam, talvez o retorno não tivesse sido tão dolorido. Se a imagem da outra vida em que foi intransigente e corrompido pelo poder, como ele mesmo disse, num relâmpago revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Se tudo isso lhe tivesse falado ao coração endurecido, talvez não tivesse sido tão duro com Saul, e assim não atrairia o ódio de André de Gioras, que é responsável pelo sequestro de seu filho. Se a recordação de quem também sucumbiu em outra vida lhe estivesse ativa na memória, talvez não tivesse sido tão duro com Lívia. Enfim, o ponto em que quero chegar é que houve um aviso e também houve desatenção. Ele deixou de lado todos aqueles sentimentos que lhe estavam sendo inspirados e, ante as provas do caminho, não foi capaz de uma atitude diferente das que tomava outrora. E se Emmanuel nos traz isso neste livro, cabe-nos aproveitar a lição que certamente lhe é recordação dolorosa, como ele mesmo noticia, mas que nos é dada com o intuito de que possamos aprender e refletir. Assim, a questão 393 do Livro dos Espíritos nos auxilia nessa reflexão. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse
do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. Ao que eles respondem, abram aspas. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir entre o bem e do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz que é lembrada do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Fecham aspas. Não somos uma carta em branco que nasce e começa a sua história. Somos espíritos milenares, buscando através das diversas experiências a nossa melhoria, a nossa evolução. Não andamos sós, somos auxiliados por espíritos superiores que trabalham pelo nosso desenvolvimento, nos aconselhando e intuindo, requerendo, porém, que nos esforcemos em nossa jornada. Quando nos é oferecida uma revelação, como a que Públio teve, há sempre um propósito, e quase sempre ele é para nos auxiliar ou nos advertir. Ao olharmos este trecho da vida de Públio, percebemos claramente que houve uma intuição, um sonho, até mesmo os documentos que achou de seu avô lhe indicavam uma vida anterior, motivando-o para um novo agir. Mas tal qual nós o fazemos, este aviso foi ignorado. Deus sempre tem um plano amoroso para nós. Há sempre uma estrada de resgate através de boas ações e vivências fraternas. Mas temos atraído a dor em nossa jornada. Isso nos fica muito claro ao olharmos a vida de Públio. Que Jesus nos auxilie para que tenhamos a coragem de ouvir o que nos é dito e intuído. Outrora houve um homem que anunciou a vinda de Jesus, João Batista. Não foi compreendido, nem tampouco lhe deram ouvidos. Perguntaram a ele: quem é você? És o Cristo, Elias ou um profeta? Quem és? E ele respondeu e nos responde hoje: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Temos um deserto a atravessar, um deserto interior, de autoconhecimento. Almejamos um lugar de paz e refazimento junto ao Pai. E Jesus veio nos mostrar o caminho do amor, do perdão, da esperança. Emmanuel nos traz a sua vida como testemunho de que, não obstante muito errarmos, Deus é misericordioso e nos encontra, acolhe e ama.
Eis então que encerro os estudos de hoje, sabendo que para ouvir, para nos colocarmos em sintonia com os bons espíritos, precisamos ouvir o chamado do precursor do Cristo, João Batista. Emmanuel comenta o versículo do livro Caminho, Verdade e Vida. E é com esta lição que encerramos o estudo. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos fogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e cintila-as ao teu lado com a sua bênção. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.